NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira. Olá, muito bom dia para você. Começando agora mais uma edição do NC Agro, com alegria e energia. Esse programa que reúne as regiões Norte e Nordeste. E confira agora o que é destaque no programa de hoje. Caravana percorre Rondônia de norte a sul para fazer um diagnóstico do agro e apresentar propostas. Em um estado que tem grande potencial para crescer no agronegócio, iniciativas voltadas à inovação ganham ainda mais importância. Na região rural do Pau Rosa, área metropolitana de Manaus, o cenário começa a mudar. O futuro já tem cheiro de café. Chegamos nas fazendas São Raimundo e Nova Esperança, uma área com pouco mais de 120 mil hectares. É nessa área cheia de tanques e açudes que são criados peixes e búfalos. Nas águas que banham o município de Cametá, no Pará, um dos peixes mais famosos da Amazônia faz morada. Na zona rural de Macapá, no distrito de São Joaquim do Pacuí, agricultores familiares estão transformando a piscicultura em uma nova oportunidade de renda e desenvolvimento. Eu, chefe Pedro Bagato, e tenho muita alegria de trazer essa ideia, deixando o pepino como a estrela do prato. E a gente já começa falando que nós, da equipe do NC Agro, acompanhamos a Caravana Agrosustentável 2026, que percorreu quase 10 municípios de Rondônia. Representantes de associações, federações, órgãos ligados aos produtores rurais e às indústrias ouviram as demandas desse setor em cada parada estratégica e prepararam uma carta que será entregue aos candidatos nas eleições de 2026. Na Amazônia que produz e preserva, o campo vive um momento decisivo. De Porto Velho, passando por Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná, até o sul do estado em Cerejeiras. A Caravana Agrosustentável percorreu Rondônia, conectando produção, conhecimento e um conjunto de demandas que vem do campo. Ao longo do percurso, produtores, cooperativas, indústrias, especialistas e representantes de instituições participaram de encontros que resultaram em um documento estratégico, a Carta do Setor Agropecuário de Rondônia. É um diagnóstico claro, feito a várias mãos, que revela que o agro cresce, mas ainda enfrenta entraves estruturais que limitam seu potencial. Na região de Ariquemes, entre os principais desafios apontados, a regularização fundiária e ambiental aparece como prioridade absoluta. A questão fundiária, nós temos um problema sério aqui na região de Ariquemes. Aonde não foi feito projetos pelo INCRA, está solto aí, sem documento. Então, eu acho que essa é uma das reivindicações que a gente vai colocar nessa caravana. Sem regularização, o acesso ao crédito, a tecnologia e a expansão produtiva fica comprometido. O apontamento foi feito em Ji-Paraná, por quem trabalha com a cadeia de arroz em Rondônia. Meu sonho, meu desejo e a nossa necessidade do estado de Rondônia é que consigamos atualizar esse zoneamento socioambiental. Isso é o ganha-ganha. O produtor ganha, o estado ganha, o cidadão ganha, todos nós ganhamos. Entraves vividos também para quem escolheu a piscicultura como atividade. A regularização ambiental, relacionados à redução de impostos, ICMS, na movimentação desses animais, seja para abate, seja para recria, tanto na piscicultura como na pecuária. A carta também aponta a necessidade de avançar na agroindustrialização e na agregação de valor para a produção ganhar novos rumos. O frigorífico em Jaru, que abate 2.000 bovinos por dia, está em fase de ampliação para mais que dobrar a capacidade e o fornecimento ao mercado internacional. Hoje a planta frigorífica do Frigon ela é habilitada para mais de 30 países. Atualmente nós temos aí o principal cliente, que é o país China. Logo depois temos aí o Chile, alguns países aqui, o próprio Peru, também vizinho de Rondônia aqui, que são fortes clientes da nossa produção. Então, assim,
existe campo, existe consumidor, existe mercado para isso. A alternativa é transformar produção em desenvolvimento. A indústria, ela é o norte, né? Sem a indústria, a matéria-prima ela fica somente matéria-prima e nós precisamos transformar essa matéria-prima, né? Através de empresários que vão fazer investimentos, né? Onde que todo mundo consegue fazer que essa matéria-prima se torne um produto, né? Porque muitas vezes não adianta só ser exportadores de matéria-prima, nós temos que sim de produto acabado. Mas produzir mais exige resolver um dos principais gargalos, a logística. No encontro com os produtores da região de São Miguel do Guaporé, escoar a produção pode ter uma nova saída. Nós temos uma grande vantagem, que é a questão logística, mas pouco explorada. Nós temos um acesso incrível que nós poderíamos ter com o comércio exterior através da Bolívia. Nós temos uma logística favorável para isso, mas precisamos do apoio do nosso representante político. Rondônia se consolida como uma potência agropecuária na região norte. A diversidade de produtos garante segurança alimentar. Rondônia impressiona, né, pela pujança, né, no agronegócio, tanto na agricultura quanto na pecuária, na piscicultura, na suinocultura e também na cafeicultura e também na produção de cacau, né? Rondônia é um estado modelo, é uma pecuária modelo, uma integração lavoura-pecuária modelo. Rondônia é pujante, mas precisa de um amparo legal, precisa de políticas públicas assertivas que nos defenda, que nos atenda. Então esse é o grande cerne e desse movimento forte, a caravana do agro em Rondônia. No campo, crescer junto tem feito a diferença. O fortalecimento do cooperativismo demonstra que é esse caminho que vem dando resultados. Quase 150 cooperados que estão associados à cooperativa, eles têm a oportunidade de ter uma segurança na infraestrutura. A gente está aqui numa unidade de mais de 1 milhão de sacas de capacidade de processamento. É um pacote tecnológico que foi testado em campo, a gente não está vendendo aquilo que nos dá comissão, a cooperativa não é isso, né? Então, aliar também a pesquisa, a gente conseguir avançar na pesquisa para sempre ter essa racionalidade, a gente está falando de sustentabilidade. Então, é uma linha de frente que as cooperativas estão trazendo positivamente para a caravana, para que ela possa entender que não tem outro caminho a não ser o cooperativismo. Sustentabilidade aqui é prática. Nesta fazenda em Corumbiara, agricultura e pecuária somam quando o assunto é produtividade. Aumentando a integração lavoura-pecuária, que isso também traz um fôlego para a gente no setor aí, né? E essa busca incessante aí de melhorias e coisas tem agregado muito valor àquilo que a gente consegue produzir. Então a gente consegue já produzir mais coisas dentro das fazendas e elevando isso aí ao lucro e diminuindo, claro, os riscos e o custo aí, né? Mais do que percorrer Rondônia, a caravana agrosustentável revela um setor que já evoluiu, mas que cobra condições para continuar crescendo. Segurança jurídica, infraestrutura, crédito e inovação deixaram de ser demandas e agora passaram a ser urgências. Uma agenda construída na estrada, com quem vive o campo todos os dias. A carta foi apresentada a autoridades em Cerejeiras durante a Agrocon, a feira agropecuária. Mais de 10 entidades estiveram com a gente na caravana, vão entregar para esses políticos uma demanda do setor e pedir que seja feito um plano de governo em cima dessas demandas. Dentro da porteira, o produtor é bom de produzir, nós somos bons para produzir. O nosso problema está fora da porteira, quando a gente precisa de uma parte ambiental, parte de crédito, isso tudo é fora da porteira. E aí as entidades unidas, com certeza, a gente vai levar uma boa demanda para esse novo governador, para o atual e os novos que entrar, e até a parte federal, que o programa mostrar o potencial de Rondônia. A ABMAQ, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, divulgou dados que apontam um cenário desafiador para o setor este ano. O faturamento com máquinas agrícolas caiu 17% no primeiro bimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas o nosso consultor em mercado agrícola, o professor Marcos Fava Neves, orienta que se para a indústria o ano é desafiador, para o produtor que está capitalizado, esse pode ser um bom momento para a compra de novos maquinários. O setor de máquinas e implementos é extremamente importante para a economia brasileira. Nós temos que a grande maioria dos tratores, das colheitadeiras, dos implementos que são usados
aí no plantio, no controle de plantas daninhas, entre outros, modelos de irrigação, são fabricados aqui no Brasil. Alguns com projetos internacionais, outros de empreendedores bastante conhecidos do interior do Brasil, portanto, é grande gerador de emprego, movimenta uma cadeia produtiva complexa, sofisticada, com aço, componentes, borracha, peça, pneus. Então, por aí vocês podem imaginar a importância que esse setor tem para a economia brasileira. O agro, nesse momento, vive uma situação de crise em virtude do preço baixo das principais commodities, mas principalmente devido ao elevado endividamento que está o produtor rural, que estão as nossas cooperativas, as nossas revendas, enfim. Soma-se a isso a elevação da taxa de juros, que é extremamente importante para você trocar uma máquina, porque você vai parcelar. Com o juro alto, ela vai ficar mais cara. E aí o que acontece então na cabeça do produtor, no raciocínio do produtor? Ele tem que fazer a lavoura dele. E sem semente ele não faz a lavoura. Se não colocar comida para essa semente, que é o fertilizante, ela não vai se desenvolver. Se não proteger a semente, que é o defensivo, provavelmente nós vamos ter uma contaminação, um ataque aí nas plantas, reduzindo a produtividade. Se não colocar produtos biológicos também, nós não vamos ter aquele crescimento esperado. Então, no raciocínio dele, ele posterga a compra de novas máquinas e implementos para um momento onde a situação estiver melhor. Porque aí ele continua a atividade dele, reforma, leva na mecânica, enfim, dá um retrofit para que ela consiga tocar mais 2 ou 3 anos. Por isso que é o setor que primeiro sente quando você tem uma situação como essa de crise e taxa de juros elevada. Por outro lado, para quem está capitalizado e está com a administração em ordem, é um bom momento para compra, aproveitando aí as ofertas que as empresas vão fazer. Nós temos aí o AgriShow, então, enfim, você vê que tem crise e dificuldades para alguns e para outros é uma grande oportunidade de fazer uma boa compra aí nesse momento. Mas realmente 2026 deve ser um ano difícil para esse, como eu disse, setor fundamental aí para a economia brasileira. E que excelentes essas dicas, né, do professor Fava Neves. E são os eventos como feiras e exposições agropecuárias que mostram as novidades aos produtores em todo o país. Em Roraima, a tecnologia foi o principal atrativo para levar cada vez mais eficiência para quem trabalha no campo. No campo, tradição e tecnologia estão cada vez mais caminhando lado a lado. E em um estado que tem grande potencial para crescer no agronegócio, iniciativas voltadas à inovação ganham ainda mais importância. Segundo Gabriel Santos, diretor da GuHob, o cenário é promissor e a tecnologia deve ser uma aliada fundamental para impulsionar a produção em Roraima. Roraima é um estado que está em constante expansão e crescimento, né? A gente tem muito puxado pelo Arco Norte, o corredor de expansão de exportação, e a gente confia assim que com a tecnologia dos drones aliada a toda essa força do produtor rural aqui, a gente só tem a crescer e a expandir o agronegócio nesse estado brasileiro. O Murilo é produtor rural há mais de 10 anos. Ele acompanha de perto as mudanças no agronegócio em Roraima e para ele participar do Agrotech Day foi uma oportunidade de conhecer ferramentas que podem facilitar o trabalho e aumentar a produção. É maravilhoso poder compartilhar com os produtores o que a gente vem fazendo na fazenda. Nós adquirimos essa tecnologia do drone e também da irrigação e teve muito resultado positivo. Entre as novidades apresentadas no evento, a que mais chamou a atenção foi a dos drones agrícolas. Quem trabalha diretamente com esse tipo de tecnologia explica como os drones estão ganhando espaço no campo. Mostrar para o produtor rural que ainda não adquiriu, que tem a dúvida em adquirir, que tem dificuldade de entrar na lavoura num dia chuvoso, em outras situações, que o drone está aqui à disposição. Então ele foi pensado justamente para mostrar essa tecnologia para aqueles que ainda têm dúvida. Foi aonde a gente teve a ideia de fazer o Agrotech Day junto com as outras empresas parceiras e junto com o meu parceiro, meu cliente, amigo Murilo Ferrari, que disponibilizou a fazenda dele para estar demonstrando essa tecnologia que a gente tem para oferecer para o produtor rural. O profissional responsável pela operação explica como essa tecnologia ajuda o produtor a controlar melhor a irrigação da lavoura.
E hoje a gente está em todos os estados do Brasil praticamente, com o nosso equipamento, né? E você tem na palma da sua mão. Então você pode estar aqui na fazenda com o celular, você vai ligar e desligar o seu equipamento, o seu pivô central, né? Como também você pode estar nos Estados Unidos ou na Europa e você comandar com o seu celular o equipamento seu. E você monitora tudo que está acontecendo, né, com o equipamento, né? Você sabe quanto de água você está jogando, que a gente chama lâmina, né? Que seria uma chuva, né? Que você está jogando na sua planta, né? Que você está fazendo com o seu equipamento. O evento reuniu produtores, empresas e especialistas com o objetivo de apresentar soluções tecnológicas que já estão sendo usadas no agronegócio e que podem transformar a forma de produzir no estado. Segundo o organizador, o Agrotech Day foi pensado justamente para aproximar os produtores dessas inovações. E a ideia é que eventos como esse continuem crescendo e cheguem a mais produtores em todo o estado. Com certeza, o Agrotech Day ele é o primeiro, né? E todo ano, na mesma data, a gente vai manter esse dia de campo. E para quem vive da produção rural, conhecer e testar novas tecnologias pode fazer toda a diferença na hora de planejar o futuro da lavoura. A tecnologia está aí, a gente precisa aplicá-la no campo para facilitar a operação, para ser operacional. Essa questão do drone dribla muitas situações que a gente tem vezes que não consegue aplicar, mas o drone resolve. Então, assim, é um evento muito importante para que os produtores também possam conhecer na prática e aplicar nas suas fazendas. Nós precisamos utilizar essas tecnologias e isso é um evento muito importante. A gente está feliz em receber esse evento aqui. Agora eu tenho um recado para você, porque o agronegócio é um dos setores que mais impulsiona o desenvolvimento do Norte e de Rondônia, gerando emprego, renda e oportunidades para milhares de famílias. Todo esse crescimento só é possível graças a investimentos constantes em tecnologia, inovação e crédito, que fortalecem o campo. E nesse sentido, a cooperativa Sicoob Amazônia tem desempenhado um papel fundamental no processo, apoiando seus cooperados no estado de Rondônia, Amazonas e Roraima. Um exemplo desse apoio é a história de um pecuarista lá de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. Vamos assistir agora o depoimento do senhor Francisco. Aí comecei a vender para a Bolívia. Foi o primeiro vendedor a vender para a Bolívia, foi eu. Sem saber escrever ainda. Aí eu arrumei uma pessoa para andar comigo e escrever os pedidos. Hoje o Giro Sicoob Amazônia faz uma parada no campo, mais precisamente em Guajará-Mirim, Rondônia. Por aqui, encontramos uma história de trabalho, dedicação e cooperação. Francisco Edileuso Pereira de Paula é cooperado desde 2018 e atua no confinamento de gado na região. A produção de Francisco hoje é referência na região, gerando emprego, renda e impulsionando o desenvolvimento do agronegócio local. Fazendo Lagoa Azul eu comecei ela em 2003. E eu digo, eu agradeço a Deus todo dia e construir um patrimônio e eu pensei, era meu sonho ter um pedacinho de terra, botar umas leiteirinhas dentro e comprar uma caminhonetinha para mim andar. E em tudo, é diferente. E graças a Deus foi o Sicoob que me ajudou tudo isso. Toda essa estrutura que melhorou, alavancou toda a estrutura da fazenda. Através de Sicoob também compramos umas máquinas do ano passado e pagamos. E agora nós estamos com essa estrutura aqui. Histórias como a do seu Francisco mostram como o cooperativismo transforma realidades. É a Sicoob Amazônia ao lado de quem faz o campo crescer. Sicoob Amazônia. Juntos, somos mais fortes. Bem mais do que uma escolha financeira, né? Abra sua conta e seja um cooperado Sicoob Amazônia. Daqui a pouco a gente volta, então corre lá, pega seu café para conferir a história de cafeicultores que estão transformando o interior do Amazonas. E também tem a criação de búfalos na capital do Acre. E ainda as flores que são atração no interior da Paraíba.
coisa melhor do que aquele cheirinho de café logo cedo? Mas o café que a gente vai mostrar agora tem um gosto especial. Tem gosto de recomeço e de muita esperança no Amazonas. E é claro que ele foi lá, o querido Walter Frota. Ainda tomou aquele café reforçado e mostra agora pra gente essa história linda. Acompanha aí. Na região rural do Pau Rosa, área metropolitana de Manaus, o cenário começa a mudar. O futuro já tem cheiro de café. Nossa equipe foi recebida com muito carinho na casa da Dona Maria dos Milagres. Na mesa, um café da manhã típico da Amazônia. Um queijo, ovinho frito e esse cuscuz aqui com calabresa tá maravilhoso. E claro, muita hospitalidade. Dona Maria é uma das produtoras beneficiadas pelo programa Mais Agro Manaus. Sempre trabalhando com agricultura? Sempre. Aprendi com meus pais, sou filha de agricultora, neta de agricultora e sustento a minha casa com agricultura. Agora é hora de seguir rumo ao futuro cafezal da Dona Maria. Logo no início, a propriedade da Dona Maria era um pequeno roçado. Com a chegada do programa, praticamente duplicou a área de cultivo. E aqui ela descobriu que é possível também plantar em consórcio, com as culturas de ciclo rápido. O milho, a melancia, o alface, o maxixe, entre outros. Daqui a um tempo, todos esses produtos vão estar nas mesas das famílias. E o que foi feito aqui foi um preparo de área através de mecanização agrícola, como vocês estão vendo. E posteriormente nós fizemos também a calagem, né? Incorporamos o calcário, uma média aí de 3 toneladas por hectare. Deixamos passar aí esses 30 dias para esse adubo, esse calcário se decompor e incorporar no solo. E após isso nós estamos fazendo agora o procedimento de adubação. O projeto vai além do plantio. Ele traz conhecimento, planejamento e acompanhamento técnico para fortalecer a agricultura familiar. Como é que a senhora imagina essa área aqui? Eu já posso contemplar, sim. Eu já posso, assim, ver pelos olhos da fé, né? Que nós vivemos pela fé, né? Então a gente medita naquilo que a gente quer alcançar. A gente consegue trabalhar as duas vertentes. Uma cultura de safra com um valor maior que agrega na renda familiar e uma cultura para ter uma rotatividade de capital durante a entre-safra. Então a gente favorece, dentro dessas unidades, né, das vitrines tecnológicas que nós estamos implementando, a gente tem uma renda extra, uma renda para fazer um capital de giro. Assim ele vai ter capital suficiente para comprar o adubo necessário para fazer a manutenção, uma vez também que o café ele demora aí em torno de 1 ano e meio a 2 anos para produzir. Ao todo, cerca de 4 propriedades foram escolhidas para receber as chamadas vitrines, que passam a ser cultivos modelo. Aqui no assentamento nós temos uma grande dificuldade de mão de obra. Então essa foi uma alternativa que nós encontramos de nós nos ajudarmos, né? Devido à dificuldade de mão de obra. E então nós decidimos achar melhor essa alternativa aí de nós nos reunirmos e nós nos ajudarmos no nosso plantio. Na propriedade da Dona Samaria, o que antes era pasto, agora vai se transformar em um novo cafezal. Esse processo é um acompanhamento do zero até, né, o momento de vender, de fazer o preparo, né, o preparo do café, da torra do café. E vamos ser acompanhados aqui do início ao fim. É assim, entre mãos calejadas, terra fértil e muito trabalho, os produtores do Pau Rosa vão se reinventando. Agora uma cultura nova que chegou é o café, né? Café. Tá esperançoso? Muito. Nós aqui do assentamento, as famílias que foram agraciadas aí, nós estamos muito felizes, muito esperançosos e com fé em Deus vai dar tudo certo. No coração da terra nasce mais que café. Nasce esperança. Na força da agricultura familiar, cada semente carrega um sonho. E no esforço de cada agricultor, o futuro já começa a florescer. Porque aqui, antes era apenas roçado. Hoje,
brota oportunidade. Todos por aqui já escolheram até o nome para esse novo capítulo. Café da São Maria, dos Segadilha. Tinha uma placa ali, Segadilha, que é o nosso sobrenome, né? Colocar o cafezal do Orlando. Pode ser, fica legal. Viva o café do Dona Maria. Viva o café. O nosso especialista em climatologia, Glauco Cortez, preparou uma análise sobre a nossa próxima semana aqui nas regiões Norte e Nordeste. Bom dia, Glauco. Bom dia, Carol. A próxima semana apresenta condições sazonais de chuva acima da média em boa parte da região norte do Brasil, com manutenção das condições de tempo quente e úmido. O período deverá ser marcado por elevada umidade do ar e ocorrência frequente de chuvas, especialmente em áreas da Amazônia Legal. A tendência é de uma continuidade do regime chuvoso, com pancadas recorrentes nos estados do Amapá, Roraima e Amazonas, além da ocorrência de instabilidades mais irregulares no Acre, Rondônia e Tocantins. Na Paraíba, existe uma tendência de um período de chuvas em várias regiões, inclusive com manutenção de um ambiente atmosférico favorável à ocorrência de chuvas moderadas a forte distribuídas localmente, principalmente em áreas entre o litoral e o agreste. Já no Cariri, pode apresentar um comportamento mais irregular quanto à distribuição de chuvas. No contexto climático de macro escala, é importante considerar que está se formando no Oceano Pacífico o El Niño, que é o aquecimento das águas do oceano. E isso pode alterar os padrões de circulação na atmosfera e interferir diretamente na distribuição das chuvas em várias partes do país. De uma forma geral, a situação costuma estar associada à redução de chuvas na região norte, especialmente em áreas da Amazônia, além de favorecer temperaturas mais elevadas e maior irregularidade hídrica. Já para o Nordeste, seus efeitos podem se refletir na mudança na distribuição das chuvas e principalmente nas instabilidades da atmosfera. Para o próximo período aí de 13 a 20 de abril, existe a indicação de um ambiente quente, úmido e chuvoso, e a presença desses padrões atmosféricos são influenciados pelo El Niño, podendo contribuir para uma distribuição mais desigual das chuvas, com volumes expressivos em algumas áreas e menor volume em outras áreas. Obrigada, Glauco. No Acre, a criação de búfalos está em expansão e a equipe do NC Agro foi até uma das propriedades para mostrar o consórcio com outras cadeias produtivas. Um dos maiores e mais antigos seringais, o Seringal Panorama, fica localizado em Rio Branco e, com o passar do tempo, troca a distância pela modernidade humana de quem escolheu essa região para morar. Chegamos nas fazendas São Raimundo e Nova Esperança, uma área com pouco mais de 120 mil hectares. É nessa área cheia de tanques e açudes que são criados peixes e búfalos. Um dos proprietários e herdeiros dessas terras é o Elias Barbosa, um dos que apostou na criação do búfalo e fala um pouco do seu valor. Como nós temos uma área muito boa de água, que nem vocês viram aí, hoje nós temos cadastrado dentro da Fazenda São Raimundo e Nova Esperança 120 hectares de água, mas com proporções demais, né? E aí a gente passou a ver que daria muito bem de a gente consorciar o boi branco, né? O Nelore, que é o que nós mexemos, nós só mexemos com vaca, é bom salientar isso, que a gente só trabalha com vaca, e passamos a trabalhar com o bubalino, como uma forma de consorciar. Se tem água, búfala gosta de água, então vamos trabalhar a água. A gente foi investindo a fundo nisso e hoje nós temos uma boa rentabilidade do búfalo, um animal que não nos dá trabalho. Você vê que é um animal muito fácil de lidar com ele. Nós não temos problema de búfalo com tinguim, não temos problema com cobra, vermífugo, o mínimo possível, se cria lá, nasce lá na natureza, a gente só subtrai praticamente do búfalo, né? E a gente está muito contente, hoje estamos incentivando muitas outras pessoas a criar. Com a queda do preço da arroba, Elias explica como mantém sua criação e fala do mercado consumidor. E cresceu muito os olhos no búfalo a questão do leite.
tem muitas fazendas já hoje, dentro de Rio Branco mesmo, lidando com o leite, né, para fazer queijo, até mesmo pela questão proteína. E essa questão proteína é muito importante, as pessoas procuram muito, tanto pela parte da proteína como pela parte da não gordura. Aí as pessoas perguntam, mas por que ninguém vê carne de búfala no mercado se já é uma expansão tão grande de carne de búfala no mercado? É porque o acreano em si ele só come vaca. A classe A vai toda para fora. Tanto faz você comer uma parte lá, a picanha do búfalo, como você comer uma parte lá da região dianteira de um búfalo, ela vai ter quase a mesma consistência, né? E isso é muito bom para o mercado. Do quintal simples ao cultivo que gera renda e esperança. A história que você vai ver agora mostra como dedicação e amor pelas plantas pode florescer em oportunidades reais no campo. Em Serraria, na Paraíba, uma iniciativa que começou quase por acaso durante a pandemia, atrai hoje muitos visitantes. O que era para ser apenas mais um espaço do quintal da dona Jeane Guilherme acabou se transformando em 2021 em um canteiro de flores ornamentais. Hoje, esse canteiro ajuda a complementar a renda da família da dona Jeane. Tudo bem? Olá! Quais são as principais flores que a senhora cultiva aqui no seu canteiro? Aqui nós temos variedades de flores, são flores ornamentais. Aqui nós temos desde uma simples, suculenta, a uma orquídea, né? Uma planta mais desejada pelas pessoas, mais bonita. Temos também rosa do deserto, entre outras. Hoje, essas plantas que a senhora cultiva, essas flores, qual é o principal mercado para elas? Onde que a senhora comercializa essas flores? Essas flores são comercializadas em feiras, na feira na Universidade Federal de Bananeiras. Lá todo mês tem uma feira que nos ajuda, que é a Rede Circular, o nome da feira, né? E assim, em eventos, quando tem eventos na cidade, eu também participo, como Caminho do Frio, por exemplo, entre outras feiras que tiver. E assim, aqui também eu recebo visitação, turistas, os turistas estão abertos hoje em dia, né, para os turistas. E a orquídea é o carro-chefe daqui? Qual que é a planta carro-chefe de vocês? Acho que a mais carro-chefe mesmo é a orquídea e as rosas do deserto. Hoje a senhora consegue faturar cerca de R$800 por mês com a venda de flores e plantas ornamentais. Sim, aí isso aí varia da época, né? Porque tem aquele período mais que não tem muito, não circula muitas pessoas por aqui, assim, por conta do inverno, essas coisas, como a gente mora no sítio, tem uma certa dificuldade para chegar. E vocês começaram esse empreendimento aqui em 2021, ali período ali de final da pandemia. A pandemia, todo esse processo de não poder sair de casa, contribuiu para que vocês começassem esse empreendimento? Sim, eu imagino que sim também, porque como as pessoas não podiam sair muito de casa, pegaram aquele hábito de cuidar das plantas, né? Como eu mesma, eu era uma pessoa que eu não tinha planta, na minha casa não se via uma planta. E depois da pandemia, eu fui pegando gosto. Onde que a senhora pretende chegar com esse empreendimento, com essa floricultura? Onde a senhora se vê daqui a alguns anos? Daqui a alguns anos eu me vejo bem além, porque a gente tem que sonhar. E o sonho para Deus nada é impossível. E aqui a gente enfrenta várias dificuldades, porque nós temos, mas quando a gente coloca Deus no caminho, na frente, a gente consegue. Eu não desisti, claro que a gente já passou por alguns, eu passei aqui por alguns problemas que eu achei que eu vou parar, de dizer assim, eu vou parar, mas Deus é maravilhoso e age no momento certo. Hoje, as flores são apenas um complemento da sua renda. A senhora espera que nos próximos anos essa floricultura passe a ser sua renda principal? Sim, é para isso que eu luto, é isso que eu quero, e eu quero trazer algum sustento não só para minha família, mas agregar mais pessoas. Porque como vem o trabalho, o meu sonho é dar trabalho para mais alguém, para mais famílias, para envolver mais família nesse projeto.
Na volta do intervalo, vamos mostrar a tradição da pesca do Mapará em comunidade ribeirinha, a entrega de kits para piscicultores no Amapá e o segundo episódio sobre a produção de peixes em tanque-rede no Tocantins. Eu te convido agora para uma viagem pelo rio Tocantins para conhecer mais sobre a pesca artesanal na Amazônia. Da imensidão do rio Tocantins sai o alimento e o sustento de milhares de famílias. Nas águas que banham o município de Cametá, no Pará, um dos peixes mais famosos da Amazônia faz morada. A tradição da pesca do Mapará é muito mais do que uma prática de comunidades ribeirinhas. Ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico do município de Cametá, mobilizando centenas de pescadores que anualmente contribuem com a região por meio desta pesca artesanal. E isso faz parte da cultura desse povo. Conduzidos por um pescador mais experiente e denominado de taleiro, a comitiva de pescadores navega pelo rio em busca do Mapará. Essa é a pesca artesanal, que virou tradição na região paraense do Baixo Tocantins. São mais de 4.000 pescadores nessa prática e cerca de 60.000 pessoas indiretamente envolvidas. Há mais de 40 anos, a dona Maria Helena representa a participação feminina na pesca. Muitas mulheres mesmo também são pescadoras. Sai para o rio, a gente apanha chuva, a gente pega sol, a gente faz tudo. O que o Mapará representa para vocês? É o tudo. O Mapará representa muita coisa. A gente traz para casa, a gente come, a gente vende. E dessa venda a gente compra as outras e outras coisas que a gente precisa. A pescaria do Mapará é feita com uma prática passada de geração para geração. O círculo formado no rio é sinal que um cardume de Mapará foi encontrado. A rede é lançada e aí temos o borqueio, ato que representa a pesca. O Benedito conhece todos os procedimentos.
é um taleiro que conduz a pescaria. 40 anos como pescador e hoje eu tenho 61 anos de idade. Fui aposentado pela pesca e estou na pesca, porque isso é uma alegria para mim. Tá muita gente que chega de toda parte. Essa quantidade de gente que o Benedito se refere é a grande multidão em embarcações que se concentram no mês de março, um mês mais do que especial para as famílias ribeirinhas. O mês de março começa com festa em Cametá. No Rio Tocantins é a celebração da chegada da nova temporada de pesca do Mapará. Após os 4 meses de defeso para garantir a reprodução do peixe, é hora de retomar a pescaria e movimentar a economia local e ampliar essa grande tradição cultural cametaense. A economia de Cametá vai aquecer e é extremamente positivo, com a grande quantidade de pesca de Mapará que vai chegar nas cidades, nas vilas e vai para fora do município de Cametá também. Como tiveram a oportunidade de ver, muitos turistas vieram para comprar um Mapará aqui no dia da abertura da pesca. Na feira de Cametá, quando ele chega, o tumulto é para garantir o Mapará, que tem o sabor da natureza. E na cozinha, ele pode ser frito, assado ou cozido. Esse é o peixe que reúne multidões e integra comunidades que cuidam da preservação da espécie, dos rios e do fortalecimento econômico regional. No interior do Amapá, a agricultura familiar começa a viver uma nova realidade no distrito de São João do Pacuí. Produtores rurais estão colhendo os resultados de investimentos em modernização. Eles receberam kits com equipamentos tecnológicos que estão impulsionando a produção e trazendo mais renda para essa região. Na zona rural de Macapá, no distrito de São Joaquim do Pacuí, agricultores familiares estão transformando a piscicultura em uma nova oportunidade de renda e desenvolvimento. Com muito trabalho e dedicação, produtores da comunidade vêm investindo na criação de peixes em viveiros, uma atividade que tem ganhado força na região. Ele construiu isso aqui com recurso próprio e além dos problemas técnicos para segurar a água no estanque, que ele fez uma engenharia de compactação para poder segurar essa água. E hoje aqui a gente veio contemplar e parabenizar ele pelo projeto, que deu certo. A criação exige cuidados diários, desde o manejo da água até a alimentação adequada dos peixes. O apoio técnico e a capacitação do RURAP têm sido fundamentais para fortalecer a atividade e melhorar a produção nas propriedades. A piscicultura vem se consolidando como uma alternativa real de renda. Com capacitação e incentivo, os produtores conseguem melhorar a produção, garantir qualidade e ampliar as possibilidades de comercialização. A piscicultura também fortalece a economia local e contribui para garantir renda às famílias da comunidade. Aí melhorou muito a nossa vida, graças a Deus. Criei meus filhos aqui. A piscicultura, graças a Deus, foi de vento em popa, porque quando eu criava 500, agora eu crio 4.000. Onde eu criava 2.000, agora cria 4, né? Triplicou ou quadruplicou a nossa vida, né? A nossa renda. Graças a Deus. A esses kits que nós ganhamos. Do esforço no campo nasce uma nova esperança. No Pacuí, a piscicultura mostra que com trabalho, organização e apoio técnico, a produção rural pode transformar histórias e construir novas oportunidades para as famílias do Amapá. E agora a gente segue mostrando o segundo episódio da reportagem sobre a produção em tanques-redes no Tocantins. O último levantamento do setor mostra que em 2024, o Tocantins produziu cerca de 18 mil toneladas de pescado, saindo de 18º para o 17º maior produtor brasileiro, segundo a Associação Brasileira da Piscicultura. No Parque Aquícola Sucupira, as principais espécies cultivadas são tambaqui, surubim, tilápia, matrinchã, piau e caranha. Aqui na usina Luiz Eduardo Magalhães, a criação em tanque-redes permite que os peixes se desenvolvam em ambiente controlado. A técnica exige planejamento e acompanhamento, mas tem transformado a vida de produtores que dependem exclusivamente da piscicultura.
O documentário Entre Redes e Desafios, produzido pela Embrapa em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, mostra essa realidade de perto. Produtores que enfrentam dificuldade, mas seguem apostando na água como caminho. Sem legislação própria até então, a pesca e a aquicultura do Tocantins passam a contar com uma proposta específica na Assembleia Legislativa. A primeira lei do setor começa a tramitar no estado. E um frigorífico com capacidade para 5 toneladas de peixe por dia está em construção na Agrotins. Toda a equipe técnica Embrapa, IFTO, Secretaria da Pesca e Cultura, Ruraltins, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Indústria e Comércio, Sebrae, Senar, Naturatins, vários órgãos desses participaram da construção dessa lei junto com os pescadores e com os aquicultores. Esse é o principal diferencial. Essa lei ela trata a pesca e aquicultura como atividades que desenvolvem um trabalho produtivo e sustentável, com interesse social e com muitas entregas ambientais. Outro projeto importante que a gente tem trabalhado na Secretaria da Pesca, é também conduzida pelo nosso secretário Rodrigo Aires, é a construção do frigorífico lá na Agrotins, do Parque Agrotecnológico, que deve ter essa dedicação de fato de demonstrar unidades que sejam de tecnologia dedicadas ao agro. É sempre bom lembrar que a piscicultura é uma atividade pecuária e ela está dentro desse cenário da agroindústria. O desafio agora é fortalecer políticas públicas e garantir estrutura para quem já provou que sabe produzir. E já no próximo bloco, o quadro Da Origem ao Sabor tem comida oriental com produção local e toque amazônico. E chegou a hora mais gostosa. O quadro Da Origem ao Sabor de hoje foi conhecer de perto como é o cultivo de pepino numa estufa. Porque o chefe Pedro Bagatoli usou esse ingrediente fácil de ser encontrado para fazer um uramaki de pepino
com recheio de pirarucu defumado. Parece até um sanduíche sem pão, tá? E o recheio pode ser o que você quiser. No NC Agro de hoje, dá origem ao sabor, a receita tá pra lá de especial. Direto do meio da plantação de pepino, eu levo para as panelas esse ingrediente super rico na mesa do brasileiro e que eu tenho certeza que vocês vão amar, não só a receita, mas entender um pouco mais da produtividade desse ingrediente. Primeiro motivo da estufa, seu Albino, que na época das águas é muita água para ele. É, muita água, sabe? E aí ele gosta de estar debaixo da estufa, né? E daí não toma aquela chuvarada toda, né? Porque a chuva é bom, mas quando é muito também, a planta sente, né? E da muda que o senhor fez lá, plantou aqui, quanto tempo até ele começar a dar essa produção maravilhosa como a gente está vendo aqui? O pepino já é uma planta mais rápida um pouco, né? Em média de 30 dias, 35 dias. Depois de plantado, vir para o solo, ela já começa a produzir. Fez uma colheita hoje. A outra colheita é quanto tempo, de novo? É uma média de 2 colheitas por semana que a gente colhe ele, né? Que senão fica grande demais a fruta, né? O pé do pepino, ele tem um tempo de produtividade e depois se encerra e tem que vir com uma muda nova? Sim, o pepino, às vezes ele dura mais um pouco, mas às vezes é normal colher só por 30 dias, né? 2 vezes por semana. Ele já se acaba, tem que fazer novo plantio, né? Seu Albino, meu muito obrigado por receber aqui no sítio do senhor, na roça, nessa estufa também maravilhosa de pepino. É uma alegria vir mostrar a origem do produto, que é essa a intenção aqui do NC Agro. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, seu Albino. Eu estava vendo que estava curioso, que a gente filmou os pepinos mais aqui e o senhor já fez uma colheita hoje mais cedo. E eu perguntei pro senhor, nessas flores aqui também vem pepino? Vem, né? Sim, vai até em cima produzindo, né? Aqui tudo vai virar pepino também, aí já tem esses pequenininhos, vai crescendo, né? Perfeito. O trabalho, pessoal, eu sempre falo, da cozinha, nós para cozinhar é o menor trabalho. Aqui sim que tem serviço até esse ingrediente ficar pronto. O negócio aqui nós trabalha mesmo, só não brinca em serviço não. É isso aí. É aqui no NC Agro, eu, chefe Pedro Bagato, e tenho muita alegria de trazer essa ideia, deixando o pepino como a estrela do prato. E aí, lógico, a gente poderia pensar em várias receitas de saladas, tabules, muitas receitas saborosas usando pepino. E hoje eu vou fazer um uramaki de peixe. Um uramaki que ao invés de a gente colocar a alga, nós vamos colocar fatias de pepino, receita que está muito em alta na internet. Eu tenho certeza que alguma coisa você já deve ter visto e que hoje nós vamos trazer na íntegra. Sejam muito bem-vindos. Eu vou utilizar o pirarucu de recheio, mas você pode fazer com frango, pode utilizar um outro peixe, até um peixe enlatado, caso você goste, dá para ser também. Receita bem rápido, espero que goste, é só colocar a mão na massa. Com o pepino já lavado, uma dica é lavar ele com sal numa água bem gelada, que daí a casca fica mais limpa e, lógico, você consegue ter uma textura dele mais agradável. Então, a gente vai fazer fatias que você pode fazer com uma mandolim, com um fatiador ou com um descascador bem simples igual a esse. Aí é só fazer fatias bem finas, puxando assim, segurando ele bem firme e fazendo bem firme do início ao fim essas fatias, sem segredo nenhum. Bom, galera, com as fatias bem finas, nós vamos colocar aqui, fatia por fatia, em cima de um papel toalha, para que o pepino, como ele é muito úmido, ele dê uma secada para a gente conseguir montar o nosso uramaki ou o nosso sanduíche natural, como você preferir. Com as fatias intercaladas no sentido único, aí agora nós vamos fazer o recheio. Eu dei uma secada nela nessa parte de cima também. E aqui eu vou colocar um pouquinho de cream cheese, pode ser requeijão, né? Algum tipo de queijo cremoso que for da sua preferência. Então eu vou colocar um pouco de cream cheese aqui. Eu venho aqui com uma espátula e dou uma arrumada também para ficar mais uniforme, espatulando em todo ele. Então, com o nosso cream cheese bem espalhado aqui, agora chegou a hora de finalizar o recheio. Primeiro passo, eu vou colocar um pouquinho de cenoura ralada, bem fininha. E aí o colorido já ficou bonito. Agora eu venho com as fatias
do lombo de pirarucu, que eu fiz tipo um presunto do lombo do pirarucu, onde nós amarramos ele bem, temperamos e grelhamos na manteiga. Depois é só deixar ele na geladeira, bem enrolado num filme, que daí ele já fica com essa textura maravilhosa pra gente fatiar. Então vou colocar aqui, mas como eu falei, você pode utilizar o estilo de recheio que você quiser. E aí, para finalizar esse tempero, para deixar um pouco mais ainda com a nossa cara, um pouquinho de chicória picada, o coentro da Amazônia, ou coentrão, como muitos chamam também em algumas regiões. Como eu falei, o recheio você pode deixar no seu estilo. Esse aqui ficou bem a nossa cara aqui da região amazônica. Para enrolar, pega o papel toalha, dobra ele inteiro aqui em cima primeiramente, e aí sim, ó, nós tiramos o papel. Sem segredo nenhum, tá? E aí a partir de agora, nós vamos sim enrolar ele sem o papel, com todo cuidado. Então é muito simples de fazer, você pode deixar ele menorzinho, você pode deixar ele maior, vai apertando ele conforme você conseguir o máximo que você conseguir. E aí aqui, ó, fica esse rolinho ou esse sanduíche com o pepino, bem fácil de fazer. Vou comer com a mão mesmo, bem no estilo sanduíche, passei um pouquinho no molho tarê. Saúde para nós, até domingo que vem. Obrigado, Carolina, fico muito feliz de estar todos os domingos aqui, junto com vocês, trazendo um pouquinho do sabor, um pouquinho da origem. Fiquem com Deus, saúde para nós. Aqui ó. Eu achei bem prático de fazer e dá para adaptar aí para cada região, hein? Todo o nosso conteúdo você confere no YouTube do NC Agro e tem também a nossa página no Instagram. Domingo que vem a gente tá de volta com muito mais para você. Um beijo e até lá! NC Agro. Oferecimento Cicobi Amazônia. Mais que uma escolha financeira.